Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma alegria poder estar junto com você aqui nesse momento, neste encontro, em que nós vamos trabalhar o livro que Jesus nos inspirou, que é Jesus como Terapeuta. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu quero comentar com vocês, dizer que assim a iniciativa desse programa da TV Lançar as Redes é mais no intuito para a gente conseguir nos aprofundar em algum tema que for ali alinhado durante o mês, né? A palavra águas profundas nos remete justamente a isso, né? Da gente nos aprofundar em alguma direção, em algum norte, né? E o norte que Deus nos inspirou para estar trabalhando nesse primeiro mês, né? No mês de maio, é o trabalho do olhar interior, né? Da gente se cuidar internamente, da gente cuidar do nosso coração, da gente cuidar da nossa vida interior, da nossa espiritualidade, do nosso autoconhecimento, né? Que é extremamente importante para o nosso progresso, para o nosso avanço da nossa vida, né? A nossa vida depende muito também do modo como a gente se trata internamente. Então, é uma alegria muito grande poder estar compartilhando com vocês desse tema. Sou formado em filosofia e foi a partir dos meus conhecimentos da filosofia que eu pude abrir caminhos aí para a área da psicologia. Então, essa é a proposta do programa Águas Profundas, né? Da gente se aprofundar, seja no autoconhecimento, seja na música, seja na liturgia da igreja, enfim. Essa é a nossa proposta e eu espero que a gente consiga realmente alcançar vocês que nos acompanham através desse programa também. Que Deus esteja conosco nesse início de projeto, né? Que é muito bacana, que tem uma proposta aí muito, muito boa para a gente conseguir avançar na nossa vida espiritual e na nossa vida humana também, né? Antes da gente começar a falar do nosso tema, eu vou trazer para vocês a biografia, né? Um pouco aí daquilo que é o Anselm Grun. Anselm Grun, ele é um monge dos beneditinos, é alemão, ele vive na Alemanha, né? E ele tem assim muitos livros e muitas obras literárias sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Ele também dá muitas palestras durante o ano nos países diversos, né? Muita gente convida ele para dar workshops, palestras sobre temas diversos também voltados para a área da psicanálise, da psicologia e da espiritualidade, né? Ele é formado em teologia, né? E tem aí uma especialidade na psicanálise e na psicologia também. Então, assim, é um autor extraordinário. Quem vocês vão estar ouvindo aqui não vai ser o Moisés, vai ser o Anselm Grun através da voz do Moisés, né? Através da interpretação que eu faço dessa obra que ele fez para nós, como Jesus como terapeuta. Né? Então, eu vou fazer uma interpretação, uma hermenêutica daquilo que ele trabalha no livro Jesus como Terapeuta. E essa é a nossa proposta para a gente se aprofundar nesses escritos maravilhosos que ele tem para nos oferecer. Então, quem vos fala é sim o Moisés, mas também tem por detrás aí o Anselm Grun, que é um monge extraordinário, com uma capacidade de olhar para Jesus e conseguir enxergar a humanidade de Jesus, que assim é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a escutar. Já que agora a gente está por dentro de quem é o autor pelo qual nós vamos estar acompanhando durante o mês de maio, agora eu vou entrar na introdução do livro, né? Vou falar assim, quais são as prerrogativas ali que ele já vai preparando o nosso coração para que a gente possa viver essa experiência de intimidade consigo mesmo e com Deus, né? Logo na introdução do livro, Anselm Grun ele vai trazendo a importância da gente estar atento aos detalhes das palavras de Jesus, sabe? Ele já deixa claro na introdução que ele quer trazer para nós a importância das parábolas de Jesus e das palavras de Jesus. Então ele vai se aprofundar a partir dessas duas perspectivas, as palavras de Cristo e as parábolas que Jesus conta através dos encontros que ele tem com as pessoas. Na introdução do livro,
Anselm Grun ele começa a trazer a importância das parábolas de Jesus. O que Jesus ele quer dizer com as parábolas que ele utiliza nos discursos, né? Nos encontros que ele tem com as pessoas. E diante disso nós podemos entender que as parábolas, de certa forma, e por muito tempo, né, foi entendida como uma teoria ou uma filosofia de vida de Jesus, ou então assim, as parábolas como mais um ensinamento que Jesus queria dizer para as pessoas. No entanto, Grun ele traz que claro, tem sim essa perspectiva, né, de ensinamento, mas as parábolas de Jesus têm o principal objetivo, que é a cura do coração daqueles que escutam Jesus. O que Jesus quer fazer com esses que escutam as parábolas dele? Jesus ele quer curar o teu e o meu coração através das palavras que ele utiliza em suas parábolas, né? Grun ele traz também que já era um costume muito antigo, né, desde ali da época no período medieval, bem na antiguidade ali. Grun ele já dizia que a forma como os padres, a forma como as pessoas, como que as pessoas lidavam, por exemplo, com o sofrimento, como que as pessoas lidavam com a angústia, como que as pessoas lidavam com o fracasso, né? Então, Grun ele traz que desde aquele período esses problemas psíquicos eram trabalhados através de parábolas, né? Ou seja, o que é uma parábola? Parábola é uma história, né? Parábola é uma forma que as pessoas têm de ilustrar a nossa realidade a partir de elementos da vida, né? A partir de elementos que faz a gente refletir sobre aquilo que está acontecendo conosco. Então, a parábola tem essa função, né, de fazer a pessoa se enxergar dentro daquela história. Um exemplo claro disso que nós estamos falando é uma das parábolas de Jesus, onde ele traz a imagem do filho pródigo, né? Bom, eu creio que todos devem conhecer essa parábola em que o filho sai, né, da casa do pai, pede a herança, sai, vai embora e gasta tudo, vende tudo que tem, consome tudo que tem e depois volta para a casa do pai. Essa parábola, por exemplo, ela pode fazer com que o ouvinte ele se encaixe tanto na figura do filho que foi embora, tanto na figura do pai que deu a herança e depois acolheu o filho novamente, tanto também como a figura do irmão que fica enciumado pelo fato do pai acolher o filho novamente, né? Então, a parábola ela tem esse elemento de profundidade, fazer com que o ouvinte consiga se encontrar naquela parábola e consiga dar algum norte para a vida, dar alguma direção para a vida. E Jesus ele era mestre nesse sentido. Inclusive, Grun ele traz que as parábolas têm um poder extraordinário de cura interior, porque é a partir da escuta que você faz dessa parábola que você consegue dar passos para tentar solucionar, sanar o seu sofrimento. Então, assim, cara, é muito bacana poder escutar isso, porque assim, diante daquilo que nos afeta, diante daquilo que nos machuca, diante daquilo que faz a gente sofrer, por vezes a gente não tem pessoas ao nosso redor que fala palavras que possa alimentar o nosso espírito diante da dor, diante da angústia. E o que é legal é que Jesus, ele é um poeta, ele é um compositor, ele é assim, uma pessoa com muita aptidão para conseguir fazer as pessoas se olharem através das parábolas que ele conta, né? Inclusive, Grun ele fala que Jesus ele tem uma capacidade extraordinária de contar histórias, né? E é maravilhoso poder observar Jesus com sua grandiosidade, ter uma linguagem tão próxima, sabe? Uma linguagem tão íntima, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo a sua grandiosidade, ele se reveste de palavras simples.
e não somente de palavras, mas de humanidade. Jesus é uma pessoa totalmente simples. Inclusive, uma das dificuldades que alguns autores apontam, uma dificuldade nossa, uma dificuldade existencial do ser humano, é que por vezes nós complicamos tanto a nossa vida, nós pesamos tanto a nossa vida, que a nossa vida ela se torna complexa. E a nossa vida se torna difícil justamente porque nós as tornamos ela complexa. A nossa dificuldade, ela se estabelece na medida em que nós queremos exigir demais a nossa vida. Coisas que, por vezes, não cabem somente a nós. E nesses momentos, muitas vezes a gente foge da simplicidade. Por vezes nós somos tentados a viver na perspectiva de comprar, na perspectiva de ter as coisas, né? A gente vive em muito função do ter e isso consome demais o nosso interior, de modo a gente fazer com que a gente se abandone a nós mesmos por causa das pessoas, por causa dos compromissos, por causa das responsabilidades. Então, eu acho legal olhar para Jesus e perceber o quanto ele foi íntegro na sua humanidade com as pessoas. E olhando para essa obra de Grum, é explícito, é incrível ver Jesus escrito nessas palavras, porque Grum ele se reveste de muita simplicidade também nas palavras, de modo a gente fazer com que seja compreensível aquilo que ele quer trazer para nós como reflexão de vida. Então, o primeiro convite de Grum é para que nós possamos estar atentos aos detalhes das palavras. Inclusive, o subtema aqui, né, vamos dizer assim, o subtema do livro de Grum está escrito aqui na capa do livro: o poder curador das palavras. E fazendo uma pausa aqui, uma reflexão sobre essa frase pequena, né, de Grum, o poder curador das palavras. O quão poderosa é as palavras que nós utilizamos no nosso convívio com as pessoas. O quão forte, gente, são as palavras que nós proferimos, tanto de nós mesmos quanto dos outros. Inclusive, na introdução, Grum ele deixa muito claro que são as palavras que nós proferimos de nós mesmos e de Deus que vai construindo a nossa autoimagem e a imagem de Deus que nós temos. E é interessante pensar nisso por quê? Porque, por vezes, nós utilizamos muitas palavras ruins, muitas palavras negativas, muitas palavras com peso de frustração em nós. E o que é interessante é que essas imagens que nós temos de nós mesmos são as mesmas imagens que também nós temos de Deus. Ou seja, é a partir das imagens que eu construo de mim mesmo que eu também vou construindo a imagem de Deus em mim. Então uma pergunta que eu já deixo aí para vocês, né? Quais são as palavras que você está utilizando para falar de si mesmo? Quais são as palavras que você está falando para si mesmo que você é? Qual é o tipo de pessoa que você alimenta dentro de si? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de se olhar no espelho e de não perceber somente a sua fisionomia, de não somente perceber os seus olhos, o seu rosto, o seu cabelo, o seu nariz, a sua orelha, mas perceber quem está por detrás daquele espelho. Qual é a história dessa pessoa que se apresenta no espelho para mim? Quantos sofrimentos, quantas alegrias, quantos momentos de felicidade você já viveu, quantas coisas boas você traz consigo na sua história, mas quantos sofrimentos você também carrega consigo.
Haja vista que nós não somos somente sofrimento, nós não somos somente coisa ruim. Nós também temos muitas qualidades, nós também temos muitas coisas boas. Mas quais são as coisas ruins que nós carregamos dentro de nós? Porque se tem uma coisa que paralisa a gente no tempo, são as palavras, são as imagens que nós temos de nós mesmos, construídas a partir de sofrimento, construídas a partir de traumas. Quais são essas imagens que você carrega consigo?